Uma vez por mês, a primeira quarta-feira de cada mês, nós nos reunimos, um grupo de pastores, e nos sentamos em torno da mesa pela manhã e temos um tempo junto de comunhão. Logo em seguida, nós entramos num ambiente de oração e a gente traz uma linha de pensamento, não é uma mensagem, é uma linha de pensamento, com alguns pontos a serem conversados e depois dividimos em pequenos grupos para que possamos cada um compartilhar a sua experiência em cima daquela verdade. E aí nós nos edificamos uns aos outros. Aqueles que precisam do toque daquilo, estão debilitados naquela área, são alimentados por um. Aqueles que são mais fortes alimentam o outro. E tem sido assim. Eu quero fazer rapidamente algo semelhante aqui nessa manhã, né? Como se fosse só um pequeno teste daquilo, como funciona o Remi posteriormente a isso. Eu quero trazer uma breve meditação e eu quero depois que a gente possa ter um tempo não muito longo para conversar a respeito disso, cada um dentro da sua experiência, ok? E assim nós praticamos o Remi na sua essência como um todo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 13. Eu não vou me demorar, já estamos caminhando para o fim desse primeiro momento entre nós, né? Retornaremos com a graça de Deus em outra ocasião. Atos capítulo 13. Versículo 21 diz assim, Atos 13, 21. Depois pediram rei, e Deus lhe deu Saul. Quem é que deu Saul? E Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando este foi rejeitado, levantou-se como rei a Davi, do qual Deus deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que está disposto a fazer toda a minha vontade. Obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, continua a falar conosco em nome de Jesus. Queridos, eu gosto de pensar que nesses 2 versículos de Atos é resumido a história de 2 reis de uma maneira tão nobre. Sabe, como é que a sabedoria do escritor de Lucas, quando escreve Atos, ele consegue descrever a vida de Saul em 1 versículo e a vida de Davi em 1 versículo. Tá? Esse versículo fala tudo sobre Saul e fala tudo sobre Davi. Eu quero que você perceba, se você tem o papel, caneta, anota que depois nós vamos conversar sobre isso. Tá? Eu quero falar primeiro sobre as semelhanças de Saul e Davi. Você conhece a história? Saul foi o primeiro rei. Atos capítulo 9, Deus escolhe a Saul, é Deus quem estabelece Saul. Você vai perceber isso, que a primeira coisa é que ambos foram escolhidos por Deus. Repita comigo, ambos foram escolhidos por Deus. Que em Atos capítulo 9, Deus de maneira extraordinária, sabe, ele faz com que Saul se chegue até Samuel e ali ele recebe uma unção. Tá? Ali Deus escolhe, Deus avisa Samuel que Saul ia chegar, e é Deus quem escolhe Saul. 1 Samuel capítulo 16, você conhece, o mesmo Deus que escolheu a Saul, escolheu Davi. Quando ele vai até a casa de Jessé, e ali na casa de Jessé, Davi é escolhido por Deus. Entre os 8 irmãos, Deus escolhe. Então, a primeira semelhança entre eles é que ambos foram escolhidos por Deus. Segunda verdade, ambos receberam a mesma promessa. Repita comigo, ambos receberam a mesma promessa. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, Deus vai dizer para Saul: Saul, se você for fiel, se você permanecer na minha presença, o reino nunca sairá da sua família. O seu filho será rei, o seu neto será rei, e nunca o reinado se apartará de ti. Deus então promete a Saul que ele seria não só o rei, mas os seus filhos serão reis. Você vai ver a mesma verdade acontecendo na vida de Davi. Deus fala para Davi: Davi, se você andar reto no meu caminho, se você continuar, eu vou fazer o reinado, nunca se apartará da sua casa. Segunda semelhança, o mesmo Deus que escolhe faz a mesma promessa para os dois. Terceira semelhança entre eles, ambos receberam
o chamado porque estavam servindo ao seu pai. Oh, meu Deus do céu, presta atenção. Ambos receberam o chamado enquanto serviam ao seu pai. Saul estava procurando a jumenta que o pai dele havia perdido. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Eu descobri algo, querido. Deus não chama quem não ama e quem nem honra a paternidade. Eu vou repetir. Deus não chama a quem não honra a paternidade, a quem não aprendeu a paternidade dentro de casa, a quem não sabe o que é ter pai e a servir pai. Eles só foram escolhidos porque eles estavam servindo os seus pais. Hoje, com essa unção de Absalão que existe por aí, o cara sai da casa dele, abre um salão ali, abre outro salão lá, abre outro salão, vai abrindo salão. É unção de Absalão. Sabe? Começa a crescer um pouquinho, prega 2 mensagens, arruma 5 seguidores na internet e se acha pastor. E desonra seus pais, desonra a sua herança, desonra as pessoas que vieram antes dele. Sabe? As alianças dos quais eles só tornaram o que eram, eles só começaram a ser o que foram por causa dos pais que os estabeleceram a respeito disso. Ambos foram escolhidos porque estavam servindo os seus pais. Tá? Quarta verdade. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Você vai entender por que eu estou falando sobre semelhança. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Saul, em 1 Samuel capítulo 9, ele vai até a casa, ele está procurando a jumenta, está perto da casa de Samuel. O seu servo diz assim: rapaz, tem um profeta aqui, ele sabe de tudo. E quando ele chega na casa de Samuel, Samuel pega o vaso de azeite, derrama sobre o rapaz, em particular, e fala: ó, cara, é tu. Né? 1 Samuel capítulo 16, ele pega o litro de azeite e unge a Davi. Então, verdades que são idênticas a ambos os reis, do qual o autor descreve em Atos capítulo 13. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Quinta semelhança. A unção capacitou os dois para conquistar. A unção do óleo, assim que eles receberam, deram a eles um empoderamento. E ambos conquistaram por causa daquela unção. 1 Samuel capítulo 11, você vai ver Saul empoderado daquela unção e ele ganha uma guerra com os medianitas. Você vai ver Davi em 1 Samuel, capítulo 16, Saul em Samuel capítulo 10, Davi em 1 Samuel, quando ele recebe aquela unção, e essa unção, ele não só espanta os demônios da vida de Saul, mas mais à frente, no capítulo 17, esta unção faz com que ele vença Golias. Entenda que o empoderamento que ambos receberam fez com que eles gerassem resultados. Tá? Outra semelhança, sexta semelhança. Ambos sabiam da importância de permanecer em Deus. Ambos foram desafiados a permanecer em Deus. Ambos foram avisados a respeito disso. Samuel avisa Saul: rapaz, você está andando, foram repreendidos. Sabe? Ele chega assim: olha, não anda fora do caminho. Eles sabiam que não podia andar sem Deus. Davi foi orientado e foi desafiado por Natã: você não pode andar fora de Deus. Ambos sabiam da importância de andar em retidão diante de Deus. Ambos tinham alguém para falar na vida deles. Ambos tinham um profeta que falava na vida deles para fim de aliá-lo. E eu quero falar ainda sobre a última coincidência, a última coisa. Poderia ter várias outras, mas vou me deter nessas 7. Tá? Ambos decidiram formar liderança, formar um exército para vencer. Saul formou um exército, Davi formou um exército. Estou falando sobre 7 semelhanças. Repita comigo. Semelhança número 1. Foram escolhidos por Deus. Semelhança 2. Receberam a mesma promessa. Semelhança 3. Estavam servindo seu pai. Semelhança 4. Foram ungidos pelo mesmo profeta. Semelhança 5. A capacitação levou os dois a conquistarem. Semelhança 6. Ambos sabiam da importância de se relacionar com Deus. Semelhança 7. Ambos formaram liderança. Agora, o que é que levou um a ser rejeitado, outro a ser aprovado? E aqui, para mim, estão algumas verdades tão pontuais
que verdadeiramente continua funcionando até o dia de hoje. Algumas verdades que eu vou falar continuam sendo a razão do êxito de muita gente no ministério e a razão de tantos outros no fracasso do ministério. Eu quero dizer para você que a semelhança de Davi e Saul, sabe, assim somos nós. Sabe, somos ungidos, somos capacitados pelo mesmo Deus, somos desafiados a formar um exército, somos habilitados a ganhar conquistas. Sabe, a história deles dois, as coincidências deles são as mesmas que vão a todos nós que lideramos, que estamos à frente. Agora, o que torna um exitoso e o outro fracassado? O que torna um a ser rejeitado e o outro a ser aprovado? O Atos capítulo 13 vai dizer assim, que Deus escolheu a Saul, Deus lhe deu Saul, mas depois de rejeitá-lo, surgiu a Davi, a quem Deus escolheu, e a Davi, Deus deu testemunha, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que está disposto a fazer toda a minha vontade, aprovado. Né? Quais são as diferenças? E aí, de uma maneira toda especial, no nosso momento de conversa em grupo, nós vamos falar sobre essas diferenças, para você se analisar dentro delas, para você ver se essas diferenças que separou, diferenciou Davi de Saul, talvez também seja um ponto nevrálgico na sua vida, que pode estar levando a fracasso, mas na vida do outro pode ser um ponto forte. 6 diferenças que caracterizaram o êxito e a derrota. Primeira coisa pela qual ambos foram testados: perseverança. A perseverança de alguns levam ao exitoso, a falta de perseverança de outros levam ao fracasso. Por quê? Saul começou bem, terminou mal. Faltou perseverança. Davi começou bem e terminou bem. Manteve a perseverança. Então, ambos foram testados na perseverança. Fala comigo, perseverança. Você guarda isso, perseverança. Querido, como é que está a sua perseverança em Deus? Como é que está a sua capacidade de continuar e terminar bem aquilo que Deus mandou você começar? É verdade. Principalmente em respeito à obediência. Ouça, queridos. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que é um rema para mim. Esse texto termina e diz assim: para que a vossa obra não seja vã. Mas o que vem antes? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e abundante, porque desta forma a obra não será vã diante do Senhor. Esta perseverança, esta capacidade de se permanecer firme naquilo que Deus disse, esta capacidade de ir além daquilo que Deus te pediu, e esta capacidade, sabe, de ser constante. Isto determina, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, o bom êxito de um ministério e, consequentemente, o fracasso de outro. O que levou Davi a ser exitoso foi o fato de que ele era perseverante. Nada tirava ele era constante e ele era abundante. Saul, o contrário. Qualquer coisa fazia Saul mudar de ideia, qualquer coisa fazia Saul negociar princípios, qualquer coisa fazia Saul desistir. Então, aqui está o primeiro teste pelo qual nós somos provados. Todos nós somos provados, uns aprovados e outros reprovados. Perseverança. Segunda coisa que diferenciou os dois: dependência. Fala comigo, dependência. Tá? Saul recuava diante dos grandes desafios. Por quê? Porque ele confiava em si. Quando ele olhava que o desafio era maior do que a sua capacidade natural de vencê-lo, ele vazava. Lembra de Golias? Ambos foram colocados diante do mesmo desafio. Saul olhou para ele e falou assim: com esse eu não aguento não. Aí se enfia num canto e deixa de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ouça, queridos,
Só um detalhe, abre um parênteses. Golias era problema de Saul. Se você olhar a estatura de Saul, você vai entender que Golias era problema dele. A Bíblia diz que Saul, ele era o maior entre todas as pessoas da tribo. O maior homem da nação batia no ombro dele. Então, quem lida com gigante é gigante. Saul, quando foi desafiado, ele olhou e falou assim, aguento eu não, estou fora. Por quê? Ainda era barganheiro ainda, sem vergonha, safado. Entende? Ficou comprando alguém para fazer o que ele tinha que fazer. Eu dou a minha filha, e depois que dá, ainda toma, dá para outro. Né? O que acontece? Sabe o que acontecia com Saul? É que Saul, ele só enfrentava os desafios que a sua força natural aguentava. Ele não dependia de Deus, ele dependia da força dele. Ele dependia da armadura dele, ele dependia da estratégia dele. Davi enfrenta o mesmo inimigo. E a natureza de Davi, ele era bem menor do que Saul. E mesmo assim, quando ele olha, ele diz assim, eu aguento não. Mas quem é você, seu incircunciso, que não tem uma aliança com Deus que eu creio? Sabe qual era a diferença? É que Davi sabia que aquela guerra não era dele, que ele não podia, e ele dependia de Deus para isso. Sabe o que torna um ministério exitoso e o outro fracassado? Dependência. O quanto eu sou capaz de entrar na guerra, porque eu sei quem está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. Sabe, queridos, é isso que eu tenho visto que determina o êxito e o fracasso de muita gente. Gente que confia na sua habilidade, no seu curso, nos seus diplomas, sabe? E agora inventaram ainda uma ajuda extra, né? Onde o Cristiano falou sobre isso, tá? Esse tal de coach. Por gentileza, eu não tenho nada contra isso. Eu tenho formação, eu tenho informação, sabe? Estou habilitado a fazer isso mais do que muita gente. Me perdoe a franqueza com que eu trabalho isso. Eu tenho cursos que você não faz ideia de onde eu estudei. Mas sabe o que eu descobri, queridos? Tudo isso sem Deus não vale nada. É autoajuda pura, balela. O cara que Deus usou para mudar a minha história, ele só falava, nós vai, nós vem, nós fui. Viu? E foi ele foi aquele hominho lá, pastor Manuel. Desse tamanhozinho assim, ó. Só tinha 2 dentes na boca. Sério, só tinha 2 dentes na boca. Uma igrejinha ruim, cheia de gente feia. Sério, eu nunca vi tanta gente feia junto. Acho que o diabo passava e falou assim, aquilo não dá não. Sabe? Pensa, pensa. E foi lá nesse lugarzinho, sabe, aquele pastorzinho, sabe? Aquele pastorzinho ali foi que Deus usou para poder. Sabe por quê? Porque aquele homem dependia de Deus. Aquele homem não sabia ler direito, sabia escrever direito, mas estava cheio do poder de Deus, dependia de Deus. Sabe, queridos, o êxito nossa não está naquilo que eu. Por favor, não estou fazendo apologia à burrice. Não estou fazendo apologia à falta de estudo. Não estou fazendo apologia a você negligenciar aquilo que você tem que fazer. Sabe? Mas faça tudo o que você puder e deixa Deus fazer aquilo que você não pode. Sabe? Faça curso, vai fazer academia da fé, faça seminário, faça tudo. Faça tudo. Sabe? Mas dependa de Deus. A dependência de Deus é que torna você exitoso ou você fracassado. Terceira coisa que fez a diferença entre eles: quebrantamento. Fala comigo assim: perseverança, dependência, quebrantamento. Sabe, queridos, ambos foram desafiados no erro. Ambos cometeram erro. Ouça, o que determina o ministério exitoso não é se você erra ou acerta, é o que você faz com o erro.
e o que você faz com acerto. O que vai fazer seu ministério ser diferenciado não é porque você nunca errou, ou porque você, sabe, erra pouco. É o que você faz quando você erra. Sabe? Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que Saul cometeu alguns erros. Entre eles, sabe, ele era um cara impaciente. Samuel havia tratado com ele que 7 dias ia chegar lá, e Samuel deu 7 dias, Samuel não chegou. Ele falou assim: quer saber de um trem? Eu não dependo de Deus mesmo, não dependo de Samuel. Vou oferecer uns boizinhos aqui e vou chamar a Deus. A Bíblia diz que quando ele ofereceu, mal tinha acabado. Eu gosto de pensar que tem gente que a bênção está na esquina, mas porque não aguenta, já perde a bênção. A Bíblia diz que mal tinha acabado de sacrificar, Samuel chegou. Aí Samuel chegou e falou: o que você fez, rapaz? Tá, eu tenho juízo, não? Eu falei: não, rapaz, que isso? Fiz isso para Deus. Eu fiz isso para Deus. Samuel lhe repreende, sabe? Fala: Deus não quer teu sacrifício, Deus quer a sua obediência. E depois de ter sido, sabe, repreendido, a Bíblia diz que, a Bíblia fala assim, e Saul chorou e falou assim: Samuel, me desculpa. Ele reconhece o erro. Abre um parênteses, vamos para Davi. Davi não aguenta ver um rabo de saia, uma mulher bonita, tá? Pega a tal da Betseba lá. E aí vem Natan, fala: o que você fez, rapaz? Aí Davi fala: minha coisa, desculpa, me perdoa. Saul disse diante do erro: eu errei. Davi disse diante do erro: eu errei. Qual foi a diferença? É que um se arrependeu. O que houve foi um arrependimento, o que o outro houve foi remorso. Deixa eu explicar qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Tá? Deixa eu fazer rapidamente uma cena para você entender aqui. Tá? Imagina o que é pecado? Errar a direção, errar o alvo. Eu estou andando nesse sentido, e esse caminho é um caminho errado. Eu estou errando a direção, estou errando o alvo. Quando eu chego aqui nesse lugar, eu sou confrontado com esse erro. Quando eu sou confrontado com esse erro, eu digo: estou na direção errada. Me arrependi. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Aí está falando: verdade, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E continua andando erro. O que ele teve aqui? Um remorso. Porque o arrependimento, ele precisa ser acompanhado de conversão. Davi estava no caminho errado, pegou Betseba, está indo. Aí foi confrontado: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe qual a diferença entre um e outro? Ambos cometeram um erro, ambos foram confrontados. Só que um só teve remorso, continuou fazendo a mesma besteira que estava fazendo. O outro falou: pequei, deu as costas, nunca mais voltou a fazer a mesma coisa. Sabe o que torna uma pessoa fracassada, outra exitosa? Não são os erros. Que todos nós vamos cometer erro, todos nós, todos, até o Asaf comete erro. São Asaf. Sabe, queridos, não se condene pelo erro, se condene pelo que você faz quando você é confrontado com o erro que você tem. Sabe, o que levou Saul a ser rejeitado foi o fato de que, ao confronto do erro, ele não queria mudança. Pelo contrário, fazia dor de média. Ainda fez uma proposta indecente para Samuel: tudo bem, eu me arrependo, mas para não perder a credibilidade, dá uma parecidazinha comigo, para o povo ver que eu estou de bem. Remorso puro, cara. Remorso puro, não houve arrependimento nenhum. Quarta coisa que diferenciou, sabe, o êxito e o sucesso de ambos: o que eles faziam com seus relacionamentos. Como eles lidavam com os relacionamentos, né? Saul, diante de um relacionamento, ele usava o relacionamento, e quando não lhe interessava, ele jogava fora o relacionamento. Enquanto o relacionamento lhe convinha, lhe era interessante,
ele dizia assim, meu filho. Enquanto Davi expulsava o demônio dele, ele dizia assim, meu filho. Mas quando Davi venceu Golias e as mulheres começaram a cantar, Saul venceu milhares. Mas Davi venceu 10 milhares, entrou no coração dele e falou assim, tem que acabar com esse cara vai tomar meu lugar. Sabe, não sabia o valor do relacionamento e só tinha relacionamento por interesses pessoais. Enquanto o relacionamento abençoava a vida dele, servia para ele. Quando o relacionamento começava a criar algum tipo de incômodo, as suas ambições, ele descartava. Agora, olha o que Davi faz. Davi forma um exército. Um dia, sabe, o seu líder comete uma injustiça contra ele. Ele, em vez de descartar o líder, ele preferiu não confrontá-lo. Por 2 ocasiões, ele teve a oportunidade de matar o líder, não matou, porque ele valorizava o relacionamento. Sabe, eu gosto de pensar, um dia Davi está andando com seus exércitos, aí vem um desavisado, tal do Simei, começa a jogar pedra nele. Pá, pá. Joabe pega assim, quer que mata ele? Davi falou, não. Vai ver que Deus está usando ele para tratar alguma coisa em mim. Deixa ele quieto. O seu filho se levanta para tomar o seu reino. Ele diz assim, ninguém toca no menino. Deixa ele com Deus. Sabe, um dia, Davi ia cometer um deslize. Um dia, Davi estava com fome, tinha um tal do Nabal fazendo uma churrascada lá de carneiro. É verdade, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Né? Um dia, Nabal estava lá fazendo um churrascozinho lá, Davi estava com fome, Davi tinha protegido o rebanho dele por muito tempo. Aí pediu carne, Nabal, quer esse rebanho desse cara, vou comprar no açougue, rapaz, ficou doido, vou dar minha carne para ele. E mandou um desaforo. Davi, destemperado, já desceu com a espada para poder cortar a cabeça dele. Graças a Deus pelas Abigail da vida, né? Ela correu, chegou onde estava Davi e falou, rapaz, não faz estranho não, rapaz. Esse tipo de gente, Deus cuida dele. Não queira sujar sua mão para fazer o trabalho que é de Deus. Se você for se vingar, sabe, esse sangue vai ser cobrado da sua mão. Mas Nabal é o filho de Belial. Sabe, se você largar, deixa que Deus cuida dele. Davi na hora falou assim, é verdade. Sabe, não se vinga. Sabe, não sou eu que tenho que fazer vingança. A minha vingança vem do Senhor. Sabe, Davi sabia lidar com os relacionamentos. Davi no seu relacionamento, ele sabia perdoar, ele sabia caminhar, ele sabia novamente. Saul não, usava relacionamento para si. Quinta característica, honra. Honra. O que diferenciou o êxito de um e o fracasso do outro chama-se honra. Saul respeitava a autoridade enquanto tinha interesse. Sabe o que eu descobri, Adaf? E que para gente como Saul, profeta e feiticeira têm o mesmo valor. Eu vou repetir. Para gente como Saul, profeta e feiticeira têm o mesmo valor. Enquanto Samuel profetizou o que ele queria, ele foi para Samuel. Quando Samuel profetizou o que ele não queria, ele correu para a feiticeira. Porque quem não tem honra, tanto faz ser profeta ou ser feiticeiro. Tanto faz ser de Deus ou do diabo. O importante é que ele está ganhando vantagem. Isso determina a honra. É forte esse negócio, né? Quem não tem honra, quem não aprende a ter honra, sabe, não precisa saber quem fala na vida dele. O importante é que aquilo que quem fala, não importa de onde ele vem, importa que ele é beneficiado. Enquanto Samuel falou bem na vida de Saul, Saul honrou Samuel. Quando Samuel começou a confrontar Saul, ele correu para a feiticeira. Querido, a igreja está cheia de gente assim. E aí se torna um ministério. Quando você chega para confrontar uma pessoa, sabe, e você fala aquilo que ela não quer ouvir, ela corre para qualquer feiticeiro da igreja, da cidade. Porque não tem honra. Davi não. Davi, sabe, quando Natã abençoou a vida dele, ele estava com Natã. Quando Natã meteu o dedo na cara dele, ele continuou com Natã. Sabe,
O que tem diferenciado hoje ministérios exitosos de ministérios fracassados. Entenda, eu vou repetir o que eu comecei a falar. Tiveram a mesma escolha, foi o mesmo Deus, a mesma unção, a mesma capacidade. Tinham muitas coisas que identificaram os dois, que tem tudo a ver comigo e com você. Mas o que diferenciou, o que determina um a ser rejeitado e o outro a ser aprovado, são esse tipo de coisas, entre elas a honra. Última coisa, e a gente vai ter um tempinho para conversar. Convicção. Convicção. Saul nunca investiu nada no seu chamado. Aqui eu gosto desse trem. Saul não tinha convicção, e quem não tem convicção não investe no seu chamado. O que está falando, pastor? Eu descobri que Saul nunca pegou nada que era seu, para colocar no chamado. Quando Saul entrou no chamado, entrou com a oferta do seu servo. Ele não botou um centavo para entrar no chamado. Quando Saul foi oferecer algo a Deus, ele ofereceu o boi do outro rei. Você não vê na Bíblia Saul pegando nada que é dele e colocando no seu chamado. Saul não abria mão de nada. Saul só queria benefício. E hoje a igreja está cheia de gente assim. Tem pastor que não dá dízimo, não entende uma coisa dessa. Tem pastor que não é capaz de abrir mão do seu carro para fazer uma construção e quer que os irmãos abram. Gosto de uma frase do apóstolo Líder Hermínio. Ele diz assim, querido, se alguém ama mais a igreja do que você, dá mais dinheiro para a igreja do que você, entrega a igreja para ele porque ele é o pastor. Saul nunca investiu nada. Você não vê na Bíblia Saul pegando nada que é dele, porque faltava convicção. Quando você não tem convicção, você se preserva. Você guarda para você. Agora vamos para Davi. A Bíblia diz que Deus um dia pediu a Davi que fizesse um sacrifício. Davi vai até um lugar chamado Araúna, onde tinha um homem numa fazenda. E ele chega para Araúna e fala assim, olha, eu quero comprar um terreno, quero comprar um boi, que eu quero sacrificar. A Araúna falou, rapaz, larga a mão disso. Tu acha que eu vou cobrar do meu rei? Não, o rei está aqui, ó, pode pegar quanto gado quiser, pode pegar a terra que quiser. Davi falou assim, demais. Eu não oferecerei ao meu Senhor nada que não me tenha custo. Convicção. Convicção. 7 coisas foram semelhantes. E 7 coisas diferenciaram. Vamos lá. Vamos ver se está aqui, ó. Está escrito ali. Perseverança, dependência, quebrantamento, relacionamento, honra e convicção. São 6. Honra e convicção. Tá? 6 coisas. Ok? Vamos ler lá. Perseverança. Ok, tá? Então nós descobrimos o quê? Que nós temos sido chamados pelo mesmo Deus, fomos habilitados pelo mesmo Deus, tá? Estamos todos na mesma condição. Ninguém é melhor do que ninguém. Entretanto, o que diferencia o êxito do sucesso é o que nós fazemos com essas 6 coisas. Ok? O que nós vamos fazer agora? Grupos de 15 pessoas. Vamos rodar as cadeiras. Deixa eu fazer algo aqui, só um pouquinho. Todos os pastores e pastoras aqui à frente. Vem cá um minutinho, por gentileza. Pastores e pastoras, vem aqui, suba aqui comigo rapidinho. Dá um pulinho aqui. Vem cá, Nhoque. Giliade, vem cá também me ajudar aqui. Pastores auxiliares também, que eu vou precisar de gente. Suba aqui no altar rapidinho. É. Bem rapidinho aqui. Suba aqui. Agora, vamos fazer uma rodinha, assim, 10 pessoas. No máximo vai dar, não, menos. Umas 8 pessoas assim. Faça um ciclo aqui, ó. Conta rapidinho, mais ou menos 8, 7. Faça aí, agora entre vocês. Pega a cadeira de vocês e separa aqui. Faça um grupo aí. Pode rodar a cadeira, pode fazer uma baguncinha santa aí.
Vamos lá, separa aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu queria que... Gente, só um pouquinho. Nós queremos aqui 2 ou 3 em cada grupo. Tá? 2 ou 3 em cada grupo desse. Ok? Estão me ouvindo? 2 ou 3 aqui, em cada grupo desse ali. E a ideia é instigá-los a falar sobre isso. Como é que eles estão lidando com essas coisas, com essas questões na vida. Tá? No sentido de fazer cada um falar. Tá? A conversa é que haja o maior número de participação possível. As pessoas dizem assim, puxa, eu tenho falhado nisso, eu tenho acertado naquilo. Viu uma pessoa mais calada, puxa dela. Sabe? Tem alguém falando muito, segura ela. Tá? A ideia desse encontro é levar as pessoas a se verem dentro disso. Para elas julgarem se elas estão vivendo uma vida exitosa, tendência exitosa, tendência ao fracasso. Ok? Então escolhe cada um lá, 3 pessoas, cada um, escolhe aí, cada um num grupo desse ali. Vai lá. Irmãos, abra só um espaço aí. 3 pastores desses vão te ajudar aí. Abra um espaço para 3 pastores de cada grupo. 2 ou 3 pastores. Meia hora para conversar, hein? Meia hora para conversar. Ó, alguém vai lá atrás, hein? Cristiano, vai lá atrás.